Você já ouviu falar de pessoas que por alguns minutos ficaram entre a vida e a morte? Algumas dizem ter visto um túnel de luz, outras, um vazio infinito. Mas existe quem conte que acordou em um lugar diferente, uma sala onde todos estavam apenas esperando. Bem-vindo ao Narrador Sombrio, onde cada palavra abre caminho para o medo. Prepare-se, porque a história já vai começar. Eu não lembro exatamente o momento em que tudo aconteceu. Só lembro da estrada molhada, os faróis dos carros que vinham na direção contrária e depois, o barulho ensurdecedor do impacto. Foi como se meu corpo tivesse sido arrancado de mim em um piscar de olhos. Não houve dor no início, apenas uma estranha sensação de leveza e um silêncio profundo, sufocante, como se o mundo tivesse sido desligado. Quando abri os olhos, não estava mais no carro. Eu estava sentado em uma sala branca. O chão era liso e brilhava como se tivesse sido recém-lavado, e as paredes eram frias, sem nenhuma marca. A luz vinha de lâmpadas fluorescentes no teto, mas havia algo errado com elas. Pareciam tremer, como se fossem apagar a qualquer momento, emitindo um zumbido constante que me incomodava. Olhei ao redor e percebi cadeiras enfileiradas, todas idênticas, de metal e estofado cinza. Uma fila ao meu lado, outra em frente. Era como uma típica sala de espera de hospital, mas não havia recepção, não havia enfermeiros, não havia janelas, apenas uma porta fechada ao fundo e um relógio na parede. O relógio, no entanto, me causou um calafrio. Não tinha ponteiros. Levantei-me devagar, ainda confuso, e fui até a porta. Estava trancada. Bati algumas vezes, mas nenhum som veio de fora, como se o outro lado fosse apenas vazio. Então, voltei a sentar, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando a primeira pessoa apareceu, uma senhora, aparentemente com mais de 70 anos, cabelos brancos desalinhados, roupas simples, sentou-se 2 cadeiras à minha esquerda. Eu não havia visto de onde ela veio. Ela simplesmente estava lá, como se sempre tivesse estado. Seus olhos estavam fixos na porta, e ela não parecia notar minha presença. Tentei falar com ela. Com licença, a senhora sabe onde estamos? Ela virou lentamente o rosto para mim. Seus olhos estavam marejados, mas seu rosto não tinha expressão alguma. Então, com uma voz baixa e firme, respondeu: "Estamos esperando." Antes que eu pudesse perguntar mais, ouvi passos ecoando na sala. Outro homem havia surgido. Vestia um terno, mas a gravata estava torta e a camisa ensanguentada, como se tivesse levado uma pancada forte. Ele se sentou do outro lado da sala, sem olhar para ninguém. Meu coração começou a acelerar. Eu olhava para cada detalhe, tentando entender o que estava acontecendo. A sensação era de que eu não devia estar ali. E foi então que percebi algo que me fez gelar de medo: os ferimentos. A senhora tinha marcas de queimaduras pelo braço, que iam até o pescoço. O homem do terno tinha sangue fresco escorrendo pela lateral da barriga. Olhei para mim mesmo. Minhas mãos estavam cheias de cortes, e meu reflexo no metal da cadeira mostrou sangue escorrendo do meu rosto. Antes que eu pudesse assimilar aquilo, uma terceira figura apareceu. Uma criança. Ela não devia ter mais do que 6 anos. Segurava um ursinho de pelúcia encharcado. Suas roupas estavam molhadas, e gotas de água caíam no chão, formando pequenas poças. Ela sentou-se no meio da sala, abraçada ao brinquedo, e murmurou algo que quase não ouvi. "A chamada vai começar." Meu corpo inteiro tremeu. "Que chamada?" perguntei, quase implorando por uma resposta. A criança ergueu os olhos para mim, e nunca vou esquecer o vazio daquele olhar. "Quando abrirem a porta," ela disse, voltando a abaixar a cabeça. O relógio sem ponteiros começou a fazer um som. Tic, tic, tic. Mesmo sem ter nada que pudesse se mover. Eu tampei os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro da minha própria cabeça. De repente, a porta no fundo da sala se abriu sozinha.
A escuridão do outro lado era tão densa que parecia viva, como fumaça negra se contorcendo. A senhora se levantou calmamente e, sem olhar para trás, entrou. A porta se fechou em seguida. Um frio percorreu minha espinha. O homem de terno foi o próximo. Ele levantou-se devagar, segurando a barriga ensanguentada, e também atravessou a porta. Fechou-se novamente. Eu estava suando, tremendo, meu coração acelerado como nunca. Gritei para a criança: "O que acontece se eu entrar lá?" Ela olhou para mim e respondeu, com a voz frágil: "Se entrar, não volta." Eu caí de joelhos, desesperado. Comecei a chorar, a pedir para sair dali. Bati na porta, gritei por socorro. Foi então que uma voz ecoou, mas não vinha de ninguém na sala. Era como se fosse do outro lado da escuridão. "Você ainda não foi chamado. Acorde." Meu corpo foi puxado para trás, e eu senti como se estivesse despencando em um abismo sem fim. O barulho voltou. Gritos, sirenes, vozes. Abri os olhos com dificuldade e estava deitado em uma maca de hospital. Médicos ao meu redor gritavam ordens, me pressionavam o peito, aplicavam choques. Eu havia voltado, mas o alívio durou pouco. No canto da sala, sentado em uma cadeira, estava o menino com o ursinho encharcado. Ninguém além de mim parecia vê-lo. Ele apenas me observava, com aquele olhar vazio, como se ainda estivesse esperando que a porta se abrisse novamente. E às vezes... Sempre detestei viajar de trem à noite. Os vagões escuros, iluminados apenas pelas lâmpadas amareladas que piscam de vez em quando, sempre me transmitiram uma sensação de abandono, como se aquele lugar fosse feito para nos engolir. Mas naquela noite, não tive escolha. Eu estava atrasado e peguei o último trem para casa. Lembro-me de entrar no vagão quase vazio. Havia apenas algumas pessoas espalhadas pelos assentos. Um homem lendo jornal, uma senhora que cochilava com a cabeça encostada na janela e um jovem distraído com fones de ouvido. Sentei-me perto da porta, tentando me manter acordado, mas o balanço do trem, misturado ao cansaço, foi me vencendo. Adormeci. Não sei dizer quanto tempo se passou, mas acordei com uma estranha sensação de vazio. O silêncio foi a primeira coisa que notei. Não havia mais conversas, nem ruídos de páginas de jornal, nem fones escapando música. Apenas o som metálico das rodas correndo pelos trilhos. Olhei em volta. O vagão estava completamente vazio. Pensei que talvez tivesse dormido até o ponto final. Levantei-me apressado. Olhei pela janela, mas não vi nada além de escuridão. Não havia estações, postes de luz, nem paisagens. Apenas um breu absoluto, como se o trem estivesse atravessando um túnel infinito. Meu coração acelerou. Caminhei pelo corredor, chamando por alguém, mas apenas o eco da minha própria voz me respondia. Passei para o vagão seguinte e depois para o outro, todos igualmente desertos, até que, ao chegar no último, vi algo. Uma mulher estava sentada, sozinha, na última fileira de assentos. Vestia roupas estranhas, antigas, como de outra época, e me observava em silêncio. Sua pele era pálida, quase acinzentada, e os olhos pareciam fundos demais. Respirei fundo, tentando disfarçar o medo. "Com licença. Você sabe quando esse trem vai parar?" Ela inclinou levemente a cabeça, como se tivesse dificuldade para compreender a pergunta. Demorou alguns segundos até responder, com uma voz baixa e rouca. "Esse trem não tem paradas." Um arrepio atravessou meu corpo. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, percebi algo ainda mais assustador. Os assentos ao redor, que estavam vazios há segundos, agora tinham pessoas sentadas. Não vi quando apareceram. Simplesmente estavam lá. Homens, mulheres, crianças, todos imóveis, todos me encarando. Seus rostos eram pálidos, suas roupas estavam rasgadas, queimadas ou manchadas de sangue. Alguns tinham marcas evidentes de acidentes, um com o pescoço torto demais, outro com o rosto parcialmente queimado.
uma criança segurando uma boneca quebrada. O pânico me dominou. Corri até a porta tentando abri-la, mas ela estava trancada. Puxei com força, bati, chutei, mas nada cedia. Voltei correndo pelo corredor, mas quanto mais eu me afastava, mais pessoas apareciam nos assentos. O vagão estava ficando lotado, repleto de olhares mortos me acompanhando. As janelas, que antes só mostravam escuridão, começaram a se transformar. Eu via formas se movendo do lado de fora, sombras, centenas delas, correndo ao lado do trem, acompanhando sua velocidade. Algumas batiam contra o vidro, deformando seus rostos, abrindo bocas em gritos silenciosos. No fundo do vagão, a mulher de roupas antigas se levantou. Seus olhos negros fixaram os meus. Ela caminhou lentamente até mim, e eu senti o ar ao meu redor gelar a cada passo que ela dava. Quando parou diante de mim, ergueu a mão e a pousou em meu peito. Sua pele era gélida, quase dolorosa ao toque. "Você não deveria estar aqui. Ainda", sussurrou. Nesse instante, senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Meu corpo foi puxado para trás, como se uma força invisível me arrastasse para fora do vagão. O som do trem se transformou em um apito ensurdecedor, que foi crescendo até se tornar insuportável. Então, tudo se apagou. Quando abri os olhos novamente, estava em uma cama de hospital. Havia médicos ao meu redor, gritando instruções. Uma enfermeira dizia em tom aflito: "Ele voltou. Tivemos sorte, foi por pouco." Descobri que havia desmaiado na plataforma do metrô. Antes mesmo de embarcar, sofri uma parada cardíaca repentina e, por alguns minutos, fiquei clinicamente morto. Nunca entrei no trem, mas, desde aquele dia, algo me atormenta. Toda vez que fecho os olhos, lembro-me daquelas pessoas, dos rostos pálidos, da mulher que me tocou o peito. Às vezes, no meio da noite, acordo com o som de um apito ferroviário distante, mesmo morando em um lugar onde não existem trilhos próximos. E, nesses momentos, eu sinto como se dezenas de olhos estivessem me observando, esperando o momento em que meu coração vai parar de novo, porque no fundo, eu sei, aquele trem ainda está correndo, ainda está lotado, e ainda me espera para a viagem que desta vez não terá volta. Mariana sempre fora cética quanto a histórias de fantasmas ou experiências sobrenaturais. Trabalhava em turnos noturnos em um laboratório de análises clínicas e, depois de meses exaustivos, sentia seu corpo cada vez mais pesado e a mente confusa. Numa noite chuvosa, após examinar exames até tarde, deitou-se exausta em sua cama. Não demorou para que o sono chegasse, mas algo estava diferente. Ela acordou sentindo-se estranhamente leve, flutuando alguns centímetros acima do colchão. Olhou para baixo e, para seu choque, viu seu próprio corpo dormindo, imóvel, respirando suavemente. O coração disparou. Era impossível, mas ela não estava sonhando. Podia sentir o ar, ouvir os sons do quarto com uma nitidez que nunca tivera. Curiosa e assustada, começou a se mover pelo quarto, percebendo que podia atravessar paredes e flutuar livremente. Um arrepio percorreu sua espinha. Cada vez que tentava se aproximar de objetos ou pessoas, sentia uma energia escura reagir, como se o mundo estivesse dividido entre o físico e algo mais antigo, mais profundo. Decidiu explorar a casa. Passou pelos corredores silenciosos, pelas paredes transparentes e percebeu sombras que não deveriam existir. Silhuetas vagas, sem rosto, que se deslocavam lentamente, observando-a. Tentou se aproximar, mas elas recuavam, sussurrando uma língua que sua mente não conseguia compreender. Um som que misturava alerta e ameaça. De repente, uma força a puxou em direção à janela do quarto. A cidade parecia viva vista de cima. Luzes piscando, carros em movimento, pessoas dormindo alheias ao que acontecia. Mas uma sensação de desconforto aumentava.
Quanto mais se afastava de seu corpo, mais difícil era lembrar quem ela era e o que realmente era sua vida. Em um momento de coragem, ela decidiu atravessar o teto e flutuar pelo bairro. Passou por ruas desertas, viu pessoas dormindo e notou figuras sombrias observando do alto de prédios ou escondidas nas sombras de becos. Elas não eram maliciosas, apenas curiosas, silenciosas, como se estudassem cada movimento de sua alma. O medo cresceu quando sentiu que essas sombras a empurravam para longe de si mesma, para o que parecia ser um túnel negro no céu, uma passagem que se estendia infinitamente. A luz de seu quarto piscou lá embaixo, e ela ouviu, por um instante, seu próprio corpo chamando-a de volta. Então, uma batalha silenciosa começou. Tentar voltar para si mesma, ou se deixar levar pela força desconhecida que puxava sua consciência. Sentiu dor, uma pressão esmagadora, e o mundo começou a distorcer. Mas, com esforço extremo, conseguiu retornar ao corpo, caindo na cama com um suspiro ofegante, o corpo inteiro tremendo. Quando abriu os olhos, tudo estava normal, ou pelo menos parecia. Mas Mariana sabia que tinha cruzado uma fronteira. Algo a observava. Sempre que fechava os olhos, sentia os sussurros, as silhuetas, o chamado do túnel negro. Ela tinha sobrevivido à experiência, mas o mundo dela jamais seria o mesmo. Desde aquela noite, Mariana percebeu que o corpo é apenas uma prisão temporária e que a mente pode vagar, mas sempre há algo esperando nas sombras, pronto para arrastar aqueles que ousam ir além. E assim termina mais uma história. Mas lembre-se, o terror nunca dorme. Nos encontramos na próxima, se você ousar voltar.